Boa noite. Desculpa aí 2 minutos de atraso. Eu estava apanhando aqui do Instagram para abrir ao vivo aqui. Obrigado a cada um de vocês que estão aí entrando para assistir essa live de hoje. É uma live que eu acho que é um assunto muito recorrente na maioria das famílias, mesmo aqueles que não são empresários, tem essa preocupação recorrente quando se fala em herança, quando se fala em sucessão. E é um assunto que nesses 25 anos de empresa eu vivenciei algumas histórias tristes e raras histórias bem-sucedidas de sucessão. O que eu vou falar agora para vocês e compartilhar é um assunto que, para mim, diz que criar o filho dos outros é mais fácil, né? Eu não pude, infelizmente, ter filhos, mas tive 2 experiências com sobrinhos que conviveram comigo e não deram certo. E um amigo, um grande amigo meu, ele falou assim: você sabe qual um dos motivos que você teve dificuldade, teve atrito, Edil? Porque você não foi preparado para ser pai. E me fez refletir. Qual é o grande desafio de ser pai para passar para os filhos os valores, principalmente de valores de trabalho, de dedicação, de dinheiro, de habilidades? É um grande desafio porque você mistura o amor, ou seja, tem a questão emocional e racional. E é muito difícil, ou raramente um pai fala com o filho, e tratando no assunto da empresa, por exemplo, profissionalmente, aí depois ele fala: agora eu não sou mais empresário, agora eu sou seu pai. Então ele mistura-se os assuntos, mistura-se os desafios, as dificuldades. E eu vou compartilhar algumas histórias só para vocês entenderem que esse problema de sucessão ou de herança não é do Brasil, é no mundo. São raras as famílias ou raros os negócios que perduram mais que 2, 3 ou 4 gerações. É claro que tem as exceções. Algumas exceções de grandes empresas multinacionais que perduram até hoje. Mas a família está no grupo societário. Ela, pontualmente, não é porque está no nome, por exemplo, da Johnson & Johnson. Quem é o presidente da Johnson & Johnson não assina Johnson. É um conselho familiar que participa, ou seja, são um controle acionário. Então, quando a gente fala em herança, e eu perguntei, passei esses dias para trás, para ser um post, foi numa propriedade lá em Alcinópolis, e estava o filho dele lá, de um fazendeiro que chama Jader Rezende, e o filho... E ele comentou sobre o filho. E aí? Esse é o herdeiro? Não, ele não é herdeiro, não, ele é sucessor. E aquilo me chamou a atenção. Falei, eu vou falar sobre isso. Eu já li muita coisa sobre sucessão e é uma preocupação minha. Eu já tenho 52 anos, tive muitas bênçãos, mas eu não pude ter filhos. Então eu queria trazer um dos sobrinhos para fazer uma transição, tentar trazer eles para o negócio, para que eles pudessem entender da oportunidade que eu poderia dar e oferecer para eles. Mas é muito difícil. Tem alguns desafios. Por quê? Porque nós, seres humanos, e a beleza da vida está justamente nisso. Cada um de nós temos um propósito e temos um sonho. E feliz dos pais, onde tenha filhos que tenham um propósito de vida e tenham um sonho. É evidente que se o filho ele tem um sonho de dar seguimento aos negócios do pai, muito que melhor. E infelizmente o que é a realidade é assim. Hoje eu estava conversando na parte da manhã com um amigo meu de Rondonópolis, o pai dele faleceu e ele está com grande dificuldade para fazer a gestão do espólio ou por conta de questões burocráticas judiciais. Então a justiça foi e bloqueou a conta do pai, ele está com lá 2, 3 mil bois, não consegue vender, são 6 herdeiros,
Quer dizer, o boi está passando fome, passando sede, ele conseguiu, com muita dificuldade, teve que fazer um laudo veterinário para poder comprovar que os animais iam morrer, e ele teve que vender bois magros, entendeu? Aí esse dinheiro vai para uma conta judicial, quer dizer, ele teve que desembolsar dinheiro particular para poder continuar pagando as despesas da fazenda, como funcionário, como sal mineral, como outras despesas recorrentes. Então, a dificuldade é muito grande. Normalmente, nesse caso específico, é um fazendeiro independente. Ele foi muito bem sucedido, ele já tem 55 anos, quase 60 anos, então ele é um cara estruturado financeiramente. Mas na maioria das vezes o que acontece é que de repente o pai falta e os filhos se deparam com essa situação financeira. Alguns deles não têm condições financeiras e o que acontece? É onde acho que cria essa questão de fazenda de viúva. Fazenda de viúva por quê? Porque na verdade a própria estrutura na transição para fazer essa distribuição dessa herança começa a ter problemas de vaidade entre os herdeiros, tem a própria despesa ou dos tributos que são altíssimos. Normalmente não existe uma regra ou alguém que esteja preparando para morrer, vou deixar tudo organizado. E o pior, normalmente quando se é herdeiro, não existe uma cartilha. Deveria ter, né? Poderia ter uma cartilha. Ó, existe uma cartilha aqui, como é que funciona ser herdeiro. Você faz assim, assim, resolve assim, administra o bem e toca a vida. Seria fácil, né? Mas não é. Infelizmente, é muito complicado. E isso é complicado no mundo inteiro. E alguns países têm alguma diferença, como a Alemanha, os países europeus, ou próprios países mais desenvolvidos, têm uma preocupação maior dos pais em relação ao que eles vão deixar para os filhos. Porque o que acontece? Tem um dado muito interessante no Brasil. De 100 milionários de 2002 para cá, só 18 já eram ricos. 82%, ou seja, 82% eram de classe média ou média baixa. Então, na verdade, o que é, na verdade, pessoas que normalmente têm um crescimento econômico muito forte? São pessoas diferenciadas, muito determinadas, muitas aguerridas, gênio muito forte, ou seja, são pessoas que são visionárias, ou seja, onde todo mundo via dificuldade, ele vê oportunidade. E o que acontece na maioria, historicamente acontece? Quando o cara tem uma dificuldade financeira na infância, são só dois jeitos de criar os filhos. O pai quer que o filho seja igual a ele e leva para trocar um negócio junto com ele, ou exige-se que ele tenha uma postura igual ao pai. Mas só que ele não perguntou para o filho. Aí quando o filho está na adolescência, ele exige que o filho faça igual a ele, acorde mais cedo, e ele não pergunta para o filho se ele quer aquilo para ele. Ele não perguntou para o filho se ele tem um sonho. E uma das coisas que é mais absurda que eu ouço, eu estou fazendo isso tudo para o meu filho e ele não dá valor. Mentira. Ninguém faz nada pelo outro. Na verdade, é consequência, o dinheiro, na verdade, muitas vezes, é só para ele dar uma desculpa, ou seja, ele teve uma dificuldade muito grande na infância, criou-se uma estrutura financeira, ele deixa a mulher cuidando dos filhos, ele só fica 24 anos trabalhando pelo negócio, os filhos estão na melhor escola, tem uma casa boa, tem um quarto legal, tem um estudo bom, mas ele não tem o quê? A presença do pai. Então o pai não cria habilidade, ele só exige, e ele não tem um diálogo, cresce separado, vamos falar assim, cresce afastado. Na grande maioria desses empresários que saem de baixo, acontece isso. Ele tem uma dificuldade gigantesca. Eu moro aqui em Mineiros, eu ouço pontualmente vários fazendeiros milionários que têm dificuldade em relacionar com os filhos. Por quê? Porque ele quer que o filho seja igual a ele quer que o filho suceda. Ele perguntou se o filho quer suceder. É importante que o filho entenda de negócio. Mas existe uma diferença muito grande entre entender negócio e ser sucessor. Então, essa exigência extrema faz com que, na verdade, muitas das vezes, o filho odeie o negócio. Por quê? Porque ele fala, eu trabalhei a vida inteira de sol a sol, quer dizer, então toda a história que ele conta para os filhos ou para o amigo é de sofrimento. E de alguma forma, todos os caras que são bem-sucedidos, que saíram de baixo, a história é em comum. Noite sem dormir, sábado, domingo, viajando de noite,
Quer dizer, o cara trabalhando muito, entendeu? Muito dedicado, muita dificuldade, passou muito arroxo, muita dificuldade financeira. Então a história é comum. E o que ele transfere para o filho? Toda essa dificuldade. Aí o filho cria uma estrutura, vamos falar assim, de conforto. E ele vê aquilo, eu não quero esse negócio do meu pai, isso é só sofrimento. Como é que ele pode gostar de uma coisa que traz sofrimento? Que traz um esforço físico e mental de ter que trabalhar 18 horas por dia? As gerações são diferentes. Nós somos seres únicos, cada um tem um desejo. Agora o que o pai... Por outro lado, existem os pais que falam assim, pô, eu sofri tanto, meu filho não vai sofrer o que eu sofri. Eu não quero isso para o meu filho. Aí o que ele faz? Ele afasta mesmo o filho. Fala assim, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja engenheiro, eu quero que meu filho seja astronauta, qualquer coisa, menos tocar o negócio dele, ou menos suceder ele no negócio. E aí, o que acontece? Ele fica sem um sucessor. Aí ele tem um herdeiro. E o que acontece quando o herdeiro assume? Ele tem que vender. Ou ele vende, ou ele tenta tocar o negócio sem conhecimento nenhum. Então, a superproteção que eu vejo muitas das vezes, os pais quando ficam bem, ele fica uma bela de uma casa lá num condomínio, ele dá um carro, dá o melhor estudo para o filho, ele dá o melhor conhecimento, mas ele não dá habilidades, ele não gera habilidades para o filho, ele não compartilha junto com a esposa, porque ele fica na empresa e a esposa fica cuidando dos filhos. E talvez ele não tenha esse diálogo nem com a própria esposa, porque a vida dele é tão tribulada, tão estressante, que ele não tem tempo nem para compartilhar com a mulher, porque o tempo dele é só pensando nas dificuldades e nos desafios diários do negócio. Aí o filho cresce, forma academicamente, aí ele não consegue, depois o pai fala, não meu filho, você formou. Beleza, você está formado em administração, você é engenheiro, eu tenho uma empresa, uma indústria aqui, eu quero que você traga ele para cá. Aí ele quer legitimar o filho. Como é que ele vai legitimar o filho? Legitimidade, ou seja, dar empoderamento e credibilidade, legitimar a sucessão. Como é que você legitima a sucessão? Com conhecimento e competência? Não. Conhecimento e competência para um profissional não dá legitimidade para ele ser sucessor do negócio. O que dá legitimidade para o negócio, o que fez o empresário? Porque ele tem uma habilidade diferenciada. O que faz os profissionais diferentes são as habilidades, não é conhecimento. Conhecimento é acesso a todos, mas habilidade de relacionamento, habilidade de lidar com as situações, habilidade de ver oportunidade, onde todo mundo vê problema, isso é para poucos. E isso o pai não ensina, mas pode ser aprendido se ele vivenciar com o pai, mas na maioria das vezes não vivencia com o pai. O pai não tem paciência. Isso é uma grande dificuldade. Eu tenho um amigo tem a minha idade, ele chama Maurício Chiodini, vou usar o nome dele, eu acho que ele não vai ficar ofendido porque é uma história positiva. Agora no dia 13 de outubro eu estive lá em Rio Claro, passei lá, ele tem um laboratório de análises clínicas e eu compartilhei 1 hora do conhecimento dele e ele me relatou como é a convivência com os filhos, um de 16 e 13 anos. Os filhos desde os 10 anos vão até o laboratório em todas as feiras, eles passam em todos os departamentos, ficam meio período e meio período ficam. Então eles nunca tiveram férias ociosas. Então ele sempre trouxe os filhos e ele sempre transmitiu para os filhos de uma forma muito positiva os negócios. Ele sentava a vida inteira, ele sentou com os filhos sabem quanto ele tem aplicado, os filhos sabem quantos empregados tem, os filhos sabem quantos funcionários ganham, os filhos sabem quanto custa a vida deles. Ele inseriu nos filhos um desejo e uma cultura de eles serem empreendedores. Ele mostrou o lado que o pai, então, ele está dando a oportunidade para os filhos serem empreendedores. Então, um já vai fazer administração, outro vai fazer gestão, que é o que eles gostam. Eles já aplicam na bolsa com 13, outro com 16 já aplica. Aí um amigo falou assim, não, mas isso é da própria natureza, o cara já é empresário. Não, isso é uma exceção, infelizmente é uma exceção. Mas o pai inseriu na mente dos filhos, que é uma questão de mentalidade, que eles teriam que ser independentes. E
fez com que eles criassem até um modelo de negócio, de construtora, buscando mercado, como que era o mercado da cidade, qual que era a margem, quanto custava um metro quadrado de construção. Ele está pensando em construir um negócio para os filhos, mas construir não é entregar de mão beijada, é fazer com que eles entendam da dificuldade, quais são os desafios, quais são os riscos, porque suceder uma empresa ou uma fazenda, ou seja lá qualquer que seja um negócio, é desafiador, requer muitas habilidades, tem muitos riscos. E o que falta na verdade de tudo isso em qualquer relação humana? É diálogo. Nós não conseguimos muitas das vezes, e eu não me exime, ou seja, eu também não sou exceção, eu tenho grande dificuldade às vezes de ouvir verdadeiramente. Então, mas a minha consciência fala para mim todos os dias que eu tenho que ouvir verdadeiramente. Ou seja, então eu sei que eu tenho uma limitação, mas eu tenho que mudar e eu posso mudar. Então, o que eu estou falando para vocês, eu não tenho a receita. Por quê? Porque cada caso é um caso. Tem uma família que tem um filho único, tem uma família que tem 3 filhos homens, tem uma família que tem 3 filhas mulheres, tem uma família que tem sociedades que são irmãos, tem família que tem sociedades, tem empresas que tem sociedades que não são amigos, entendeu? Então tem sociedades que são famílias que são 5 tios, são vários primos. Então cada realidade de cada negócio existe uma particularidade. E quanto maior o número de pessoas, maior é o desafio. Então, quem é dono de fato? É quem construiu o negócio. Aí muitas das vezes os filhos se sentem donos, porque o pai dá uma condição de carro, dá uma condição de status, de posicionamento social, de credibilidade junto à sociedade, porque o pai construiu isso dentro da sociedade. E a sociedade, muitas não, sempre exige ou espera que o filho seja pelo menos parecido ou igual ao pai. Então, ser nascido num berço de ouro é desafiador. É desafiador e para muitos gera-se uma depressão. Por isso que a média, o percentual de pessoas drogadas são muito maiores, ou quase o dobro, das pessoas milionárias do que das pessoas de classe média e classe baixa. Porque o filho, ele é tolhido, ou seja, ele é tanta pressão, e é porque ele nasceu, porque ele não escolheu. Ele simplesmente teve a bênção de nascer numa família muito rica, com muito dinheiro, com muito luxo, e não é toda a mente que é preparada para absorver todo esse crédito ou todo esse mérito e lidar com essa situação, porque ele não tem talvez uma mentalidade e uma força mental e conhecimento e capacidade para lidar com essa situação e fazer depois uma sucessão. Então é muito desafiador, porque existe as personalidades, mas o que é importante, talvez o recado objetivo tem que ser conversar. Se tem 3 filhos, conversem, entendam realmente quais são os propósitos e objetivos de cada filho. Os filhos têm que ter sonho. Nesse sonho dos filhos, ajude-os a serem bem-sucedidos. Se eles forem bem-sucedidos, crie algo dentro do seu negócio, seja lá supermercado, seja um açougue, seja o que for. Você tem que criar com que os filhos tenham uma vida própria, mas que tenha vamos falar assim, um conhecimento que possa compartilhar e ajudar no futuro quando ele suceder um negócio ou quando ele herdar uma propriedade. Porque se ele for independente financeiramente, se ele for dono do nariz, com certeza ele não jogará fora. Agora, mostrar as habilidades, conversar com o filho e contar as histórias. Meu avô morreu com 92 anos, eu estive no Japão no ano passado, e tem um tio que tem 92 anos. Eu conheci algumas histórias agora com 52 anos. Meu pai nunca me contou as histórias. Ele não contou porque algumas ele não lembra, ele não guarda as histórias. Meu tio começou a contar as histórias que eu não sabia, a minha origem. Então você sabe a origem do seu avô, do seu pai, do seu tio, como é que foi construído, quais são os valores que eles carregam. Não é o patrimônio. Por isso que eu sou muito ligado em ditos populares, né? Porque por isso que fala, na maioria é pai rico, filho nobre e neto pobre. Dinheiro não aguenta desaforo. Os ditos populares estão aí, são populares porque é muito da realidade e é muito recorrente.
Isso acontece e muito. Não é no Brasil, é no mundo. Porque é inerente ao ser humano. O dinheiro traz empoderamento. O ter nunca está, nem sempre está associado ao ser. O ser, quando essa pessoa fala ser, é ser feliz. O dinheiro só é muito bom se você só ter a sabedoria de lidar com ele de forma equilibrada. Porque eu vi um ditado um dia que fala o seguinte: o dinheiro foi feito para fazer felizes as pessoas que amamos, principalmente a nós mesmos, aos que estão à nossa volta. Então, muitos que tiveram a dificuldade ou a restrição ou fome na sua origem, ele não consegue se permitir, porque para ele é muito difícil e ele vive eternamente talvez com a dificuldade e com medo da escassez. Isso é uma loucura, porque quem disse que eu vou viver até os 60 ou até os 70? Então, se você tem a oportunidade de ser feliz, usufruir o tempo com o seu filho, porque mais valoroso do que deixar algo de dinheiro mesmo é deixar os valores, o que é importante como valor de família, o que é importante como essência de habilidade para lidar com as situações hoje, com um mundo tão egoísta, com um mundo tão capitalista, de consumo desenfreado. O que é importante? Eu adoro comprar, eu não sou hipócrita, mas eu passei a comprar o dia que não me fez falta o dinheiro que for comprar um bem útil, mas eu nunca fiz uma dívida, porque o grande problema do ser humano é a ansiedade de gastar antes de ganhar. E se você não criar o seu filho a mentalidade que o dinheiro, ou seja, não cai do céu e que se ele suceder, ele terá que fazer diferente, e muitas das vezes quando o filho ele tem dificuldade porque o pai começou e o pai é conservador, porque o pai tem medo, por quê? Porque a dificuldade foi tão grande e o filho já foi criado de uma forma diferente, ele vem formado com uma mentalidade inovadora, com proposta, com uma energia positiva. Aí ele fala: meu pai é atrasado, minha mãe é analfabeta, minha mãe não sabe nada, meu irmão não sabe nada, eu queria mudar, meu pai não deixa. Por quê? Porque o pai não consegue dialogar de uma forma positiva como empresário. Porque o importante, é evidente que o mundo é dinâmico e as habilidades que meu pai teve lá na década de 70 para produzir a soja, hoje é um outro mundo. Daqui a 10 anos será diferente, daqui a 20 será completamente diferente. Então nós vivemos um mundo de constante evolução e um volume de informação. As informações e aquilo que eu estou compartilhando com você, que é de uma forma muito particular, aquilo que eu penso, aqui eu me vejo mais como um coach, porque é muito fácil criar o filho dos outros. Então é desafiador, por isso que tem tantos problemas. Mas a questão aqui é: pare, analise e pense. Não se sintam eternos, como se só acontecesse com uma outra família, como só o outro poderia bater e morrer. Eu falo todos os dias, ou sempre com a minha esposa: se eu morrer, o que ela fará? Eu trato esse assunto sempre. Qual é o procedimento? O que você faria? Então eu converso, compartilho, para que ela, numa situação de dificuldade, ela saiba o que fazer. Você faz isso com a tua esposa? Você faz isso com o teu filho de 10 anos? Você acha que o teu filho de 10 anos não sabe nada? Prepare os seus filhos, não para eles serem herdeiros, mas para eles serem sucessores. Sucessor não do patrimônio, mas dos valores, das habilidades. Ensine. Habilidade pode ser se ensinada. E talvez o teu filho tenha outras habilidades que você não tenha. E, quer dizer, você tem 2, 3 filhos, você pode juntar as habilidades. Hoje de manhã, que eu estava conversando com esse cliente de Rondonópolis, ele tem várias propriedades. A filha é advogada e extremamente organizada. O filho faz zootecnia e ele é o operacional. Ele gosta de fazer, mas detesta a burocracia. Eu falei: então deu um casal, deu uma junção fortíssima na sucessão. A filha organiza a parte de documentos, a parte de organização de gestão, e o filho organiza a parte de execução de operacional. Então,
essa é a habilidade do pai tem que ter, de identificar os valores que os filhos têm. Qual que é a história que o filho quer seguir? Qual a história que ele quer criar para ele? Ajude a eles a criar a própria história. Não curte nele o desejo de ser médico, quero ser médico, não. Crie para o seu filho o desejo de ser independente, de ser feliz. O principal é isso aí. Nós temos só uma vida aqui e estamos de passagem. O que eu vejo na maioria das famílias que têm dinheiro é sofrimento, dificuldade. Só tem os dois jeitos de ver a vida. Nos momentos de dificuldade, você vê problema ou oportunidade. Se você tem uma grande dificuldade que foi gerada por você, ou é alheio, por exemplo, à pandemia, não está no nosso poder, quer dizer, isso é externo, cabe a nós o quê? Sermos resilientes, entendemos que nós temos que nos proteger e resolvermos, ou seja, vermos as oportunidades. Como é que a gente vê as oportunidades? Então, desafio, dificuldade, desde que o mundo é mundo, existe. E desde que o mundo é mundo, o mundo está melhor. O mundo tem desafios diferentes e momentos diferentes. Mas em termos de qualidade de vida, o mundo é melhor. É muito mais farto, tem muito mais informação disponível. Na década de 70, o mundo tinha 20% de classe média. Em 2030 teremos 60% de classe média no mundo. Isso é um dado por si só que mostra a realidade. Eu ouço sempre, hoje é muito mais difícil de ganhar dinheiro. Não, hoje não é mais difícil de ganhar dinheiro. Hoje é muito mais difícil de você guardar dinheiro. Isso eu concordo. Porque o apelo de marketing diário que você tem via internet, você entra no Instagram, tem propaganda, você entra no Facebook, tem propaganda, você está na internet, tem propaganda, no YouTube tem propaganda, qualquer programa tem muita propaganda de quê? Gerando uma necessidade de consumo diário. Na década de 70, a maior parte das fazendas se fazia roupa na própria propriedade, comia-se de banha, não tinha energia, não tinha geladeira, não tinha o que gastar. O que ele fazia? Uma vez por ano ia para a cidade. Como é que gasta dinheiro? E hoje? Você tem uma vida social muito rica, você tem show para ir, filme para assistir, casa boa para comprar, carro bom para comprar, telefone celular. Tá errado? Não, tá certo. Isso faz parte da sociedade. Agora, você quer fazer diferente, é só fazer diferente. Compra um celular de 500 em vez de comprar um de 5 mil. Como mora numa casa de 100 em vez de morar numa casa de 1 milhão. Você vai criar um patrimônio. Tá errado eu escolher então? Não tem nada errado. Nessa vida eu falo que não tem nada errado, tá tudo certo. O que tá errado é você fazer escolhas e culpar o mundo. É você, o filho, estar te odiando e você culpar ele, não você. É o seu filho não estar trabalhando com você, não querer ir para a tua empresa e você culpar ele. É o teu filho não ter um objetivo na vida ou não ter um propósito de vida e você culpar ele porque ele é preguiçoso. Não, você não incutiu nele um desejo, você realmente não preparou ele, você não gerou uma habilidade. Porque não tem uma pessoa que não queira algo nessa vida. Ele não quer algo porque você gerou a comodidade nele. Você deu tudo para ele. Você deu sempre, eu quero um celular novo, ele você dá. Você quer um tênis novo, você dá. Você quer uma roupa nova, você dá. Ele quer uma viagem, se você dá tudo muito fácil. Então não gera frustração. E qual que é por que a minha geração, por exemplo, ou as gerações passadas sofreram mais? Porque tiveram mais frustrações. Porque não era comum as famílias serem maiores. Então um filho, por exemplo, uma família que tenha 5, 6 filhos, os homens, 3 homens num mesmo quarto, uma cômoda de 3 gavetas, uma para cada filho, certo? Ou às vezes uma mesma gaveta para 2 irmãos, uma televisão para a família inteira, um pedaço de bife para repartir em 3. Então, ou seja, nós somos criados com muitas frustrações. E essas frustrações geraram para muitos uma depressão, e nessa minha época não existia depressão. Era porrada mesmo. Então o que não mata fortalece. Então tudo que eu via como dificuldade, eu gerei uma motivação para mim superar e a luta. E eu faço isso até hoje. Mas isso é inerente à minha personalidade. Mas eu não posso querer que meus sobrinhos sejam da mesma forma. Eu não posso querer que meus funcionários sejam da mesma forma. Existe uma limitação. Se todos os meus funcionários fossem igual a mim,
já eles seriam donos ou comprariam a empresa, eles não seriam meus funcionários. A minha habilidade tem que ser maior. Eles têm algumas habilidades inerentes aos cargos que tem que ser melhor, porque eu me proponho que eu tenha pessoas melhores do que eu em determinados cargos. Isso é parte da minha personalidade. Eu não quero ser o centro das atenções. E grande problema, o cara cresce muito, tem lá 50 funcionários, ele acha que se ele não tiver, a empresa quebra. É porque aí ele não percebe que a empresa está muito maior que ele. Aí ele não tem a mentalidade de empresário. Ele tem a mentalidade de empreendedor. Ele é escravo. Eu vou usar uma paródia que um Master Trainer falou para mim. Ele falou assim: Edil, você já viu piloto de Fórmula 1 trocar pneu? Como que você quer ser um piloto de Fórmula 1 de elite e trocar o pneu ao mesmo tempo? É impossível. Você tem engenheiro, você tem um engenheiro tem um programador, engenheiro, mecânicos. Então, assim, existe uma equipe por trás. E o grande empresário que saiu lá de baixo, normalmente acontece muito isso. Ele fala assim: se eu não fizer, ninguém faz. Ninguém dá conta de fazer. Mas ele ensinou, ele ensina, ele se propõe a ensinar. Então, esse tema, gente, desculpe até falar, porque eu achava até que eu não tinha o direito de falar sobre o assunto, por não ter filhos, mas não acho nada disso não, porque independente eu tenho que fazer um sucessor, ou não sendo filho ou não. Muitas das empresas, o que acontece? Cria-se um conselho, coloca um presidente ou um profissional de carreira e os filhos fazem parte do conselho. Mas mesmo essas empresas grandes, eles preparam os filhos para serem conselheiros, porque ele tem que entender de negócio, ele tem que entender de número, ele tem que entender como é que funciona o mercado, qual que é a margem de lucro que dá no segmento que ele trabalha. Então você tem que ensinar. Se o seu filho não gostar do negócio, não tem problema. Ele pode seguir a carreira solo dele, mas ele tem que entender do seu negócio. Se um dia eles falam assim: meu filho, tudo bem, você vai seguir a tua carreira, mas eu preciso que você entenda. Então faça reuniões recorrentes, mostre-o, abra, não tenha medo. O nosso negócio é desafiador. Tem esses desafios, esses riscos, essas oportunidades. É assim que funciona a empresa. O mercado trabalha com margeamento de 5, 6% de margem líquida, nós conseguimos trabalhar com 8% por conta disso, ver qual que é os pontos fortes da tua empresa, quais são os pontos fracos, o que você pode fazer. Talvez você tá lá com seu filho que pode dar uma opinião, ou pode dar fazer uma gestão diferente, tá? Como sucessor seu, e você não dá oportunidade. Porque você não quer mudar, você não quer fazer a transição. E você acha que você vai ser imortal, que você não vai morrer nunca, né? Então, eu queria muito ter compartilhado com isso com vocês. É uma forma muito particular de ver, justamente porque eu me deparei na maioria das vezes, assim, você pega uma família que tem 5 filhos, um homem mais velho, ele vai, aconteceu isso muito em Aporé, umas 3 famílias, o filho mais velho foi lá, fez tudo, formou, as filhas nunca foram, e ele nunca se atentou que ele estava trabalhando para a sociedade, mas ele, no sentimento dele, ele era dono daquilo lá. O pai de repente deu um AVC, ele passou por ladrão. Por quê? Porque o pai nunca colocou claro, porque era uma questão paternalista. Existe uma sociedade muito machista, patriarcal, onde favorece os filhos, as filhas acabam ficando em segundo plano, elas se sentem preteridas. Quando o pai morre, é claro que ela é herdeira por direito, e por direito ela tem as mesmas, tem direito à divisão igual aos irmãos. Aí aquele que ajudou a fazer, talvez ele tenha até mérito realmente, mas o pai não fez a transição e não colocou para o grupo o desejo dele que o filho ficasse junto, a família ficasse tudo junto, porque eles pudessem continuar tendo força. O que acontece? A família entra em litígio, ou seja, eles brigam e todo mundo acaba perdendo muito dinheiro, porque uma coisa é você vender a fazenda, a outra coisa é a fazenda estar à venda, por exemplo. Uma coisa é você vender, a outra é eu te comprar. Porque quando o outro te compra, ele te coloca as condições e exigências da forma que ele quer. Então compra no mercado mais barato, compra em condições diferentes, entendeu? E todos separam-se um montante. Aquele que não tem mais, a maioria talvez não tenha habilidade ou não tenha conhecimento, e porque o pai nunca ensinou como lidar com dinheiro, ele acaba ficando em dificuldade. Então era isso que eu queria falar hoje. Vou falar um pouco agora. Aproveitando o gancho de sucessão,
E eu tenho falado muito de água. E qual é a água que nós herdamos no século 21? Brasil, na década de 70, tinha 70 milhões de pessoas, nós temos hoje 225 milhões de pessoas. Ou seja, mais do que triplicou em 50 anos. Em São Paulo, em 2014, 2015, teve um apagão. Ou, na verdade, teve uma pane seca, né? Vamos falar que tem uma pane seca. Foi como se o avião tivesse uma pane seca, porque teve aquele negócio da cota zero, ou seja, a água baixou do nível mínimo, teve que colocar sistemas de bombeamento, racionamento. Brasília passou por problema de racionamento, Paraná passou por problema de racionamento. Então é recorrente a questão de restrições ou problemas climáticos onde tem problemas de reservatório. Por quê? Porque é um fluxo que não para, que é a concentração da urbanização, ou seja, as pessoas saem do meio rural e vão para as cidades. As cidades incham e crescem cada vez mais. Mineiros é uma cidade de 70 mil habitantes, tem dificuldade hoje de água. Foi furado um poço meteziano de 300 milímetros, a toque de caixa, vamos falar assim, às pressas, para não ter problema de racionamento de água este ano, que a seca este ano foi muito restrita. E o que leva à conclusão? Levamos à conclusão que nós, humanidade, nós não nos atemos e não paramos para analisar a forma como nós utilizamos a água. Porque nós vivemos, às vezes pode ficar até uma semana sem comer, mas sem beber a gente não consegue. Então, a água é um bem limitado, finito. E o que é o grande problema? No Brasil, a Organização Mundial da Saúde fala que existe o Brasil é signatário de um objetivo de levar água, saneamento básico, ou seja, água limpa para toda a população brasileira. 35 milhões dos brasileiros não recebem água tratada. Dos que recebem água tratada, 37% tem perca por conta de sistema mal feito ou sistemas muito antigos, sucateados. Das cidades que têm sistema de esgoto e saneamento, uma grande maioria joga os dejetos nos rios. No Brasil, existe 110 mil quilômetros de rios recebendo dejetos. Essa é a água que nós vamos ter que usar. Então, não há um esforço político e uma mentalidade de conscientização do uso racional da água. E quando eu falo de água e foco muito em água, não questão pecuária, porque eu me entendo como especialista de entender a necessidade de um projeto adequado para a melhor utilização de água dentro de uma propriedade da pecuária. Por quê? Porque isso é uma consciência social. Como assim? É uma consciência social, é uma consciência de entender que tem que alinhar consciência social, consciência ambiental e economia. Ou seja, quando o proprietário ele investe numa verticalização e numa intensificação de uma propriedade, o que acontece de fato? Quando ele faz investimentos. Eu fui numa propriedade em Araguainha, que é 180 quilômetros daqui. Os animais estavam bebendo uma água empoçada. Ele falou, eu quero destruir essa represa aqui e proteger as minhas EPPs, todas as minhas EPPs. Eu vou beber a água só do reservatório. O que ele vai fazer? Tem 9 bebedouros. Os 9 bebedouros que ele vai colocar, ele vai diminuir pela metade a caminhada das vacas deles diariamente. O que vai acontecer? Ele vai aumentar o índice de prenhez, ele vai aumentar o ganho de peso do animal, então vai aumentar a produtividade, vai aumentar a eficiência e no final mais lucro. Mais lucro aliado à sustentabilidade. É por isso que eu falo tanto em água, porque a água é o princípio básico para a melhoria da intensificação. Para você intensificar, você tem que investir em água. Então vou falar nos próximos vídeos, eu vou falar só especificamente de problema de pressão de carga, como é que fazem errado, como faz errado todos os projetos de bombeamento e encanamento, uso utilização de mangueira ou tubulação, uso incorreto, porque as pessoas poucos profissionais do meu segmento veterinário sabem fazer o cálculo de perca de carga ou o dimensionamento correto
para bombeamento. Então, quando eu falo de água, é realmente uma consciência social, é realmente uma consciência e um sentimento de proteção ambiental. Porque o que é o grande problema de assoreamento? É a erosão. É evidente que nós temos que proteger a PP, mas é uma insanidade, uma propriedade, por exemplo, aqui em Goiás, eles têm que ter uma proteção, tem que ter uma reserva legal de 20% da área. Tem uma área de 1.000 hectares, ele tem 200 hectares de reserva. Muitas das propriedades fazem uma reserva no ponto pico mais alto da propriedade, isolada. Ou seja, não tem água. Para que serve aquela reserva? Os animais saem lá, ou saem dentro de uma lavoura, ou sendo coisa. Ele não tem acesso à água, tem que ter corredor ecológico. Corredor ecológico tem que ter água. Então a proteção das reservas, das EPPs, as reservas têm que ter tudo anexado aos rios. E aquela outra área lá, ela pode ser desmatada. Para quê? Para produzirmos. O grande desafio é alimento para os próximos anos. E o Brasil é esse país que vai produzir. Agora, tem que ter as reservas. E o Brasil tem 61% de verde, gente. O Brasil acho que é um país mais ambiental do mundo. Essa questão dos Estados Unidos, do Joe Biden falar isso, que nós temos que proteger, ele está dando uma esmola aí de 20 bilhões, que é uma esmola para nós protegermos, nós que temos que colocar o valor. Quando falo, assim, eu não quero politizar o negócio, mas é uma questão, é tudo de interesse. Tudo é interesse. Tudo é interesse. Não existe esse negócio de bonzinho. Se os interesses seu for aliado ao meu, nós somos amigos, nós somos parceiros comerciais, tudo é interesse. Tudo há uma troca. Eu te dou amor, você me dá amor. Eu tenho uma relação comercial, eu te compro, você me vende, eu pago certinho, você continua vendendo. Eu paro de pagar, estou fora. Então, existe sim interesses compartilhados, interesses alinhados. Então, quando eu falo de água, é o princípio básico. Nós temos que ter essa consciência social, não só no meio rural, mas também no meio urbano. O uso racional da água, gente, vai ser um desafio. Eu venho falando isso, insistindo nisso, mas é porque realmente é o limitante para a produção, para o aumento de produção, seja para soja, seja para os bois, ou seja para aves. Vocês não têm ideia o tanto que bebe uma ave. Então, aves, suínos, o Brasil aumenta exponencialmente a produção de carne ano a ano e requer cada dia mais água. Então, se a água não for usada de uma forma consciente, nós teremos grandes dificuldades. Por isso que eu sempre disponho e tanto divulgo tanto para que as fazendas façam o manejo adequado dessa água, porque ele pode produzir mais com menos. Porque se o animal anda 2 km, ele passa a andar 200 metros, ele vai beber muito mais água, mas ele vai ser muito mais eficiente fisiologicamente. Ele vai beber mais água, ele vai comer mais, vai engordar mais, ou seja, o período que ele vai ficar, em vez de ficar 2 anos um boi para engordar, ele vai ficar 1 ano. Ou a vaca, em vez de emprenhar 50%, ela vai passar a emprenhar 70%. Então, é diretamente aumento de produtividade, é diretamente aumento de eficiência, resultado, aumento de lucro, consciência ambiental, consciência social, alinhado com o ganho econômico. Então, um tripé perfeito. Eu vou tomar a liberdade de falar um pouco, talvez até, do que muitas das pessoas, talvez é a primeira vez que está me vendo, quem eu sou, o que eu faço, qual que é a proposta de fato de estar aqui falando. Eu sou empresário e pecuarista há 30 anos e empresário há 25 anos no setor de varejo de produtos veterinários. Nós temos 2 lojas aqui em Mineiros, nós temos uma loja lá em Aporé e temos pecuária no município de Cacilândia e no município de Aporé. E há alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, eu segmentei a empresa e criei uma plataforma que chama Plataforma Mais Água, no intuito de desenvolver o conhecimento do uso consciente e adequado da água, com o objetivo claro de levar essa tecnologia, toda a tecnologia possível para os pecuaristas e oferecer a melhor solução com o menor custo e adaptando essas tecnologias hoje presente, como por exemplo, nós oferecemos ir à fazenda, fazer um levantamento, fazer um projeto, fazer um relatório
identificar as dificuldades, oferecer as oportunidades e oportunidades de fazer um investimento onde ele possa levar água para toda a fazenda com o menor custo, com o quê? Com sistema de bombeamento através de roda d'água, ou turbo-roda, ou energia elétrica, ou energia solar, ou por sistema de bombeamento de kit solar para poço semitesiano, ou captação de represas, ou captação de córregos. Então tentamos levar a melhor solução possível para dentro das propriedades de pecuária. E por que não agricultura? Talvez pontualmente a agricultura, alguns querem para utilização de água, aplicação em herbicida. Então nós acompanhamos isso muito de perto. Para mim é uma área que eu gosto, tenho conhecimento, tenho satisfação assim e prazer em levar uma solução, porque a água é vida, a água é abundância, a água é produtividade e a água é rentabilidade. Então é tudo de positivo quando eu falo de água. Então eu vejo sempre com bons olhos, é uma área que nós atuamos com muita propriedade, com muito conhecimento. Então eu coloco à disposição a cada um de vocês que queiram conhecer mais da Casa da Lavoura, da Agropecuária Mineiros, da 2M Rural Shop de Aporé, podem entrar em contato comigo diretamente ou através da empresa. Nos colocamos sempre à disposição para levarmos uma solução, uma opinião ou um projeto que seja mais adequado possível para vocês. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tenham entrado, que seja 1 minuto, ou seja 2 minutos, ou que estejam presentes todo esse tempo aqui. E semana que vem, se Deus quiser, estarei presente para continuarmos os nossos bate-papos e levarmos uma informação muito particular. Quero colocar para vocês, mais uma vez, que o meu posicionamento é muito particular, baseado numa experiência de vida, uma experiência de vivência de pessoas que contribuíram. Eu sou fruto dessas pessoas tantos amigos, tantas pessoas, alguns já se foram, que passaram conhecimento de informações que leiam e buscam através de Embrapa, ou de centros de pesquisa, ou de profissionais da área do segmento de hidro ou de irrigação. Ok? Obrigado a cada um de vocês, tenham uma abençoada noite e um ótimo final de semana a vocês. Fiquem com Deus.